O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era. Meu caminho foi escuridão. Amém. Jesus contou uma pequena parábola entre várias parábolas que ele contou. Alguém essa semana me perguntou o que essa pequena parábola queria dizer, e ela está no centro da grande necessidade e toca no problema central da nossa geração. Você vai ver que Jesus fala os homens desta geração, falando da geração dele, mas a nossa geração está exatamente aqui. Essa pequena parábola fala exatamente sobre nós, sobre a nossa geração, de uma maneira mais contundente do que qualquer outra geração. Então, Mateus 11, verso 16, Jesus diz assim: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e vocês não dançaram, cantamos lamentações e vocês não choraram. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Jesus lamentou os líderes do seu povo naqueles dias, né? Os líderes daquela geração, e aquela geração, ele disse: que imagem mais mostra esta geração? E ele fala sobre duas coisas, sobre velório e festa, velório e casamento. Ele diz: essa geração são como crianças, em que os outros falaram: vamos brincar de velório, ou vamos brincar de festa, de casamento, vamos tocar músicas de festa, mas vocês não riram, vocês não se alegraram, e que disseram: vamos brincar de velório, e tocamos lamentações, mas vocês não choraram. Então você vê que Jesus usou duas coisas: funeral e festa. Nada pode ser mais oposto para nós, não é? Mas eles não conseguiram chorar, é o que Jesus está dizendo, e depois ele continua expandindo isso. João Batista veio, João Batista pregou, João Batista era o trovão da lei, mas vocês não choraram, vocês não compreenderam a lei, vocês não compreenderam a maldição que a lei traz, vocês não entenderam que a lei condena todo mundo, vocês não entenderam que a lei veio para mostrar a feiura e a depravação total do coração do homem, de tal maneira que vocês não choraram. Vocês acharam que a lei era algo que vocês podiam cumprir, e que vocês podiam ser salvos, que havia alguma bondade em vocês, quando na verdade a lei veio para o funeral. A lei veio dizer: não há ninguém que faça o bem. A lei veio para dizer aquilo que Paulo diz em Romanos: ninguém será justificado diante de Deus através das obras da lei. João veio o trovão da lei, mas vocês não choraram com o trovão da lei, porque vocês não compreenderam a lei. Vocês viram a lei como menor do que ela é, vocês viram a lei como algo que era possível o homem ter alguma coisa da lei, a não ser a condenação máxima, a ira infinita. Mas então veio o Filho do Homem,
Então veio o evangelho, veio a boa notícia, mas vocês não dançaram, vocês não cantaram, porque sem ter entendido o funeral, vocês não podiam entender a festa. Não tendo entendido o trovão que João Batista foi, vocês não podiam ter entendido o Filho do Homem. Então quando tocamos festa, tocamos músicas de grande alegria, que é o trago novas de grande alegria, vocês não dançaram, vocês não riram, porque a lei não levou vocês a um funeral, o evangelho não levou vocês às alturas, vocês ficaram nesse meio do lugar. É exatamente isso que é hoje, não é? Hoje a pregação da lei não está em todo o seu julgamento tenaz. Muitas pessoas até acham, na verdade, que nós somos salvos pelo evangelho e depois somos levados de volta para a lei para sermos santificados. Ou seja, você é salvo no Calvário, mas depois você vai ter que continuar sendo salvo e ser santificado lá no Sinai, quando na verdade o que a Bíblia diz é: nós estamos mortos para a lei. É por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nossa relação com Deus não é mais judicial, mas muitas pessoas querem ser o trovão que foi João Batista sem entender a lei, que a lei é o funeral, que a lei vem proclamar a depravação final. Então nós não temos hoje a pregação do evangelho na sua doçura, que faz o homem pular de alegria, faz o homem, como Lutero dizer: quando eu entendi o evangelho, então foi como se as portas do paraíso tivessem sido abertas. Está vendo? Lutero dançou, ele entendeu a lei, ele entendeu que a lei sempre o condenava, sempre colocava ele debaixo da ira de Deus, não havia nada que ele podia fazer. Então ele entendeu o evangelho, que o evangelho não é nada que ele fizesse, é o que Cristo fez, era a justiça de Cristo, era o que Cristo fez. Então você não tem nenhuma das duas coisas hoje. Se fundiu a lei e o evangelho numa mensagem confusa para as pessoas, onde a lei é suavizada, a ponto das pessoas acharem que elas podem cumprir algo da lei, a ponto de elas acharem que a lei é o caminho da santificação, e não a doçura do evangelho que capturou o coração pela beleza de Cristo, que nos leva, não estando numa relação judicial, ser santificado pelo Espírito Santo através da revelação de tudo que o Cristo é para nós. E agora a lei, como já não nos condena mais, a gente não está numa relação judicial com Deus, nós podemos olhar para a lei de uma forma totalmente diferente, não é? Então nós não lamentamos, a lei não é o aio que vem para nos levar a Cristo, ela se funde com o evangelho, tudo fica confuso, então não há grande festa, porque não há o pranto. É isso que Jesus disse daquela geração: vocês não entenderam o trovão da lei com João Batista, então vocês não puderam entender a glória e a alegria do evangelho em mim. Então líderes religiosos, especialistas no Velho Testamento, não entenderam o profundo lamento da lei. Eles estudaram tanto a lei, mas eles não entenderam nada. Eles olhavam a lei como muitas pessoas ainda olham hoje, isso é incrível, né? Dizendo: não, se Deus falou é porque nós podemos. Se Deus disse fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro, então nós podemos cumprir a lei. Mas a lei não veio para mostrar o que nós podíamos fazer, mas para que o pecado abundasse, para mostrar como Paulo diz: eu descobri que quando a lei diz não cobiçarás, a minha cobiça é despertada. O coração não regenerado é assim. Quando a lei não fala só de atos externos, né? Ela fala daquilo que o homem é nas suas fontes, de tal maneira que quando a lei diz não adulterarás, Jesus disse: se um homem olha para uma mulher com um olhar impuro, ele já rompeu a lei. Mas eles não entenderam a profundidade da santidade da lei. A lei é justa, santa e boa, então eles não puderam entender a depravação do homem, como essa coisa tão boa só pode nos condenar, como essa luz só pode mostrar nossas trevas, nosso horror, nossas obras mais. Como eles não puderam entender como a lei vem para mostrar: não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer, todos se desviaram. Então eles não olharam, não enxergaram a incapacidade do homem, então não viram que Deus deu a lei para mostrar nossa incapacidade, nossa depravação total. Como
Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei veio como um aio para nos conduzir a Cristo, para sermos justificados pela fé. Ou Romanos 5:20, veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós já falamos isso, o pecado é um poder. O pecado não é só aquilo que a gente faz, queridos. O pecado está por trás de todos os pecados. O pecado é um poder que escraviza os homens. Os homens são escravos do pecado. E não há nenhum poder neste mundo mais poderoso que o pecado. De tal maneira que todo mundo é escravo do pecado. É por isso que não há quem faça o bem. Mesmo os atos que parecem bons, não são pelos motivos que deviam ser, ou seja, tão somente pela glória de Deus. São motivados por motivos centrados no próprio homem, no seu senso de autojustiça. Ele se acha melhor por causa daqueles atos quando se compara com outras pessoas. Portanto, seus atos bons são meros trapos imundos, pecados. Então veio a lei para que a ofensa abundasse. Então há esse poder enorme no mundo, mas há um poder no mundo maior do que o pecado. E o único poder maior do que o pecado, que é a graça. A graça não é simplesmente perdão, a graça não é simplesmente vou passar por cima do seu pecado, a graça é um poder. É por isso que a Bíblia diz, porque vocês estão debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio, porque ela não é só, olha, vocês estão perdoados, vocês pecam, mas estão perdoados. Ela é um poder que começa a operar em nós, novos anseios, novos deleites, novos prazeres, novas tristezas, novos amores, novos ódios. Ela é um poder. Então Paulo diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Nunca houve velório, vocês não chegaram ao velório, ninguém nunca chegou a Cristo, se não chegou ao velório primeiro. Se o trovão que João Batista foi, não trouxe o velório, então não há festa, não houve velório, não houve aquele brado de Paulo, miserável homem que sou, o que eu posso fazer para me salvar? O que eu posso fazer para obedecer? Ele não falou isso, quem me livrará do corpo desta morte, desse poder incrível que o pecado é? E aí ele não fala sobre ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Vê festa, velório, festa, é assim. O Evangelho não era uma festa deslumbrante como não é hoje, porque o Evangelho se misturou, as pessoas não sabem diferenciar as categorias lei e Evangelho, então eles não podem falar, eu sou salvo tão somente por Cristo, pela graça de Deus. Ele começa a pensar no que ele fez, eu sou salvo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquele outro não fez. Então, todas as categorias se misturaram. Hoje nós perdemos a visão do Evangelho no Velho Testamento. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar o Evangelho nem no Novo Testamento. As pessoas, quando falam aquilo que o Evangelho dá, elas estabelecem respostas complexas, quando na verdade o Evangelho é o que Cristo fez, e o que Deus dá soberanamente em Cristo. Então a pregação do Velho Testamento está cheio de moralismo, cheio de psicologia secular, adocicada com conselhos, psicologia, autoajuda. Não tem velório, queridos, sobre o valor do homem, sobre suas capacidades, sobre o que ele pode fazer. E eu nasci na igreja, o Velho Testamento sempre mostrou apenas um deísmo terapêutico. O deísmo, ele aceita a existência de Deus. A grande parte da igreja hoje, mas uma parte enorme da igreja hoje é deísta. O deísmo, ele aceita a existência de Deus, mas ele aceita a existência de Deus através da razão e através da experiência pessoal, em vez de uma revelação direta de Deus, como é o teísmo. O teísmo, Deus diz, eu sou assim, eu sou o que sou.
O deísmo não, ele aceita Deus, existe Deus, mas como eu chego a esse Deus? Através do meu raciocínio, do meu pensamento e da minha experiência pessoal. É por isso que a igreja está cheia de pessoas que dizem assim: Deus, para mim Deus não é irado, não é um Deus irado, Ele é um Deus de amor, é um Deus que ama de maneira incondicional, que Ele só quer abraçar. Então, essa pessoa não está recebendo a revelação da Bíblia, a revelação direta. Ela não é teísta. Ela não está no assim diz o Senhor. João, por exemplo, diz assim: e Jesus pisa o lagar da fúria, da ira do Deus Todo-Poderoso. É isso que a Bíblia diz. Mas a pessoa diz: eu não acho que Deus tem o lagar da fúria, da ira, um Deus cheio de fúria e ira. Não, Deus, para mim Deus não é assim. Ele é deísta. A Bíblia está dizendo claramente quem Deus é. A Bíblia está dizendo claramente que Jesus na cruz suportou a ira. A Bíblia diz claramente que aqueles que não estão em Cristo estão debaixo da ira. Por exemplo, no final do capítulo 3 de João: quem não está em Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é teísmo. Deus está dizendo o que Ele é, o que Jesus fez. Então, quando você recebe a lei, você recebe o Evangelho, você não mistura os dois, você recebe a revelação de Deus na sua palavra. Mas o deísmo não é assim. A pessoa diz: não, eu sinto que Deus, lá na minha casa quando eu oro, Deus, ele é um deísta. Você vê, ele acredita em Deus, mas acredita em Deus através do quê? Da sua razão. Eu não posso conceber, então a razão dele não pode conceber. Lógico, ele é um escravo do pecado, ele concebe um Deus muito diferente do Deus verdadeiro. E nós temos, em vez de evangelho nessa mistura, você começa a ter algo que é um deísmo, mas por causa da nossa geração ele se torna um deísmo terapêutico e moralista, porque nós achamos que nós fizemos alguma coisa para ser salvos, e que nós fazemos alguma coisa para nos mantermos salvos, e que nós vamos um dia ter salvo por aquilo que nós fizemos. O deísmo, ele não vem da revelação, ele vem do que eu sinto. Por que grande parte dos cristãos dizem acreditar, cristãos em geral, dizem acreditar no livre-arbítrio? Por quê? Porque ele sente que é livre. Ele sente que é livre. Jesus diz: ninguém é livre. Por que a pessoa acha que ela pode ir se quiser a Deus? Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai... Isso é teísmo, está vendo? É a revelação. Deus está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O teísmo diz: os que dantes conheceu, a esse ele predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, e aos que predestinou, a esse chamou. A pessoa diz: eu não sinto que Deus faça assim. Ele é teísta. Ele não recebe a revelação de quem Deus é. Ele sente quem Deus é. E ele sente que é livre, ele sente que não é escravo, e para ele o que vale é isso. É o Deus que ele imagina, o Deus que ele sente. É por isso que quando Jesus disse que os homens eram escravos, essa geração aqui, ela não gostou, ela ficou com raiva. E Jesus disse assim: conhecereis a verdade? Eles disseram: nós somos descendentes de Abraão, nunca servimos ninguém, como sereis livres? Eles sentiam que eram livres, você vê? Porque o pecado reina a partir das fontes da nossa vida. Nós sentimos que fazemos o que queremos, mas nós só queremos o mal. E Jesus disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. O Romanos 3, 10, 12 diz: não há um justo, não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Alguém diz: eu acho que há alguém que faça o bem. Está vendo? Ele acha, ele é deísta, ele não recebe a revelação de Deus. A Bíblia diz assim: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. O cara diz: eu acho que depende de quem quer. Ele não é cristão, ele não, de fato, ele não recebe o Evangelho, ele não recebe a lei de Deus. A Bíblia diz: ninguém será justificado pelas obras da lei, mas ele acha que a lei vai fazer alguma coisa nele, por causa da obediência dele. Então você vê, a Bíblia revela a ruína total do homem. Se você é teísta, você recebe a revelação, não é? Logo que cai o homem, você vê no capítulo 6 de Gênesis assim: continuamente é má toda a imaginação e pensamento do coração do homem. Cada homem salvo no Velho Testamento é salvo pela cruz. Noé achou graça aos olhos de Deus, e sempre assim. E depois, pela graça, Deus vai lá e chama Abraão. Abraão era adorador da lua.
ele nunca tinha adorado Deus até os 75 anos. Ser adorador da lua era tudo para Abraão. Abraão não buscou Deus, Abraão nunca ouviu falar a respeito das maravilhas de Deus. Deus foi lá no meio daquela geração toda pagã, não havia uma pessoa na terra que louvava e buscava a Deus naquele instante. E Deus chamou soberanamente Abraão, fez um pacto com ele. Então, não há uma maneira de salvar no Velho Testamento, outra maneira de salvar no Velho Testamento e no Novo Testamento, só uma maneira. A Bíblia diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem apenas o conhecimento do pecado. Então eu já disse isso aqui, distinguir a lei e o pecado, a lei e o evangelho, é a coisa mais crucial, mas nós fizemos pior, porque nós misturamos essas duas coisas, misturamos psicologia secular e misturamos moralismo, e nós temos um deísmo moralista terapêutico, e nós evitamos a ferida da santidade de Deus, nós evitamos a ferida mortal em nossos corações. Vocês são maus, vocês merecem a ira de Deus, Deus não deve nada a nenhum homem, a não ser a sua ira infinita. E quando o poder libertador soberano chega, não há festa, porque nós não vemos ele como soberano, como graça infinita a miseráveis pecadores. Como nós cantamos hoje, a maneira com que Deus manifesta a sua graça a filhos da ira. Não há isso, então não há festa. O cara acha que está fazendo muita coisa para Deus, ele até acha que se esforça muito, nem sabe por que Deus não está abençoando de tal maneira ou de outra maneira. Então nós começamos a falar em viver o Evangelho, em fazer o Evangelho, em ser o Evangelho. Outro dia alguém estava dizendo assim, olha, a única Bíblia que o mundo vai ler é você. Eu falei, então está perdido. Se é isso, imagina, eu posso ser o melhor vizinho, o cara que trabalha mais, o que essa pessoa vai entender sobre propiciação, morte, juízo, Jesus, o plano eterno de Deus? Está perdida. Se ela é a única Bíblia que avalia, sou eu, ela está perdida. Ela precisa da Bíblia mesmo. Nós temos teísmo, nós temos a revelação de Deus, revelação direta, e ela não tem como saber essa revelação olhando para a minha vida. Eu tenho que proclamar isso, eu tenho que proclamar a verdade, ela vai ter que ler a verdade de Deus. As boas novas não é uma mensagem sobre nós. Se as boas novas fossem uma mensagem sobre nós, nós viveríamos uma vida maravilhosa e as pessoas entenderiam as boas obras, mas as boas novas é o que Jesus fez. Então nós temos que proclamá-la, porque ela é uma notícia. Então a resposta adequada não é você suavizar a lei, para que as pessoas achem que possam cumpri-la, ou possa agradar a Deus de alguma forma através da lei, nem antes nem depois. Tem muitos pastores que pregam santificação, mas na verdade eles são só um trovão da lei, eles são o João Batista pregando, mas ele não entende que a lei é só o velório, a lei acaba, sabe como acaba o velório, né, queridos? A gente vai ao velório, a gente fica no velório, e depois a gente vai embora e o morto fica lá. Velório acaba mal, queridos, a não ser os velórios que Jesus ia. Não há na Bíblia nenhum velório que Jesus foi que a pessoa não ressuscitou. Eu acho que até as pessoas convidavam Jesus para os velórios. Então, a resposta certa é reconhecer a diferença entre a lei e o Evangelho. A lei vem condenar. Nós somos chamados nunca para viver o Evangelho, mas para crer no Evangelho. Para crer. E em nossa depravação, a fé é um dom, exatamente por isso, porque isso é tão contrário a tudo que nós... Você vê, o deísmo terapêutico, moralista, nós não precisamos de nenhum milagre. Nós achamos, ele se encaixa exatamente... Quando a pessoa fala sobre livre-arbítrio, liberdade, é óbvio que o ser humano não tem nenhuma dificuldade. Como eu já disse aqui, eu nunca vi ninguém dizendo, a minha dificuldade com o Evangelho é o livre-arbítrio, porque eu não aceito o livre-arbítrio, nunca vi. A pessoa diz o oposto. Quando a Bíblia diz, ninguém é livre, eu não aceito isso. Porque é óbvio, o homem sente, ele crê num Deus que ele inventa, que ele sente, que ele pensa, ele é deísta. Então tomar o Evangelho em lei é uma coisa muito fácil para nós. Qualquer forma de fazer o Evangelho é uma confusão de categorias, ali nos diz o que fazer. E antes de sermos regenerados, isso só pode trazer velório.
Depois de regenerados, a lei nunca mais nos diz o que fazer judicialmente. Nós morremos para a lei. A questão é que nós somos levados para o Calvário e nós vimos a glória de Deus na face de Cristo. Nós sabemos que somos predestinados para ser conforme Cristo. Nós sabemos que os frutos do Espírito são manifestações do caráter de Cristo. Nós queremos ser como Cristo. Nós meditamos na palavra de Deus. Nós queremos que o Espírito Santo nos santifique através da verdade que revela Cristo. Nós não temos nada a ver com a lei. Nós continuamos cada vez mais no Calvário, cada vez mais nosso coração é capturado pela beleza de Cristo, cada vez nós mais queremos ser santos, não é para cumprir a lei, para sermos salvos, mas porque fomos, pelo que Ele fez. Então, quando chega a questão de como nos relacionamos com Deus, eu já disse aqui, sempre a resposta errada. Tudo que você faz merece a condenação. Paulo explica assim em Romanos 4, de 4 a 5, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se você fez algo para Deus, o que Ele fizesse era uma dívida. Ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Romanos 4, 4 e 5. Não se trata apenas de algumas ações da nossa parte que são excluídas aqui. Você vê todas as nossas ações, de todo tipo, de tal maneira que Paulo diz assim em Romanos 11, 6, se é pela graça, já não é pelas obras. Você não pode misturar as categorias. Do contrário, a graça já não é graça. É tão lógico, é tão claro. As boas novas é que Cristo foi feito, em 1 Coríntios 1,30, justiça e santificação e redenção em nosso lugar. Ali nos diz que Deus espera de nós, e o que Deus exige de nós, nos põe debaixo da maldição final, da ira final de Deus. O Evangelho nos diz o que Deus fez por nós. O Evangelho realmente é aquele, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso, festa, você vê, não tem velório. O que nós fazemos acaba em velório. Assim, a lei e o Evangelho são opostos. São maravilhosos, porque a lei é justa, santa e boa, e ela que nos leva ao velório. Se você não misturar a lei, e se você entender o que a lei é, a geração de Jesus diz, essa geração, são como crianças, elas ouviram a lei, mas não choraram, elas não entenderam. São como crianças que quando na praça os outros falaram, vamos brincar de velório, não choraram. Então quando falaram, vamos brincar de festa, também eles não cantaram, porque João veio como o trovão da lei, mas eles não choraram. Então, quando eu cheguei como a graça soberana, como o Evangelho, então eles não cantaram, eles não dançaram. Quando se trata de como nós somos salvos, esses dois princípios, apesar de serem santos e serem de Deus, lei e Evangelho, eles não poderiam ser mais contraditórios, lei e Evangelho. Por isso que Paulo diz, se é pela obra, já não é mais graça, é o oposto. E como nossa fé a cada momento é atacada, não é? Por isso ela é mantida sempre, soberanamente, através da palavra, do Espírito que habita em nós, é atacada para nós nos desviarmos do seu objeto. O Evangelho fala sobre Cristo, não sobre nós, porque a maior parte dos cultos hoje vão falar sobre o homem, sobre o que o homem é, sobre o que ele precisa, sobre o que ele sente, as necessidades sentidas, porque não é o Evangelho. E quando ele fala sobre o que nós precisamos, como consertar as coisas, ele é terapêutico, por isso que ele é um deísmo, é aquilo que a minha mente acha de Deus, que é Deus, ou então que as minhas experiências dizem que Deus é, não é teísmo, não é revelação, assim diz o Senhor, na sua palavra objetiva, no livro, não no que eu sinto dentro de mim, subjetivamente, nem no que a minha mente pode conceber. E aí, como agora ele não é centrado em Cristo, ele é centrado no homem, então ele vira terapêutico, porque ele está tentando consertar as coisas, com terapias, não é? Nós precisamos do Evangelho fixado diante de nós, não apenas no começo, nós precisamos ouvir o Evangelho todo o tempo. É por isso que Lutero disse, que alguém perguntou a ele, por que você prega o Evangelho toda semana? Ele disse, porque vocês esquecem, nós esquecemos o Evangelho, a lei é natural para nós, o Evangelho não é, é por isso que Jesus instituiu a ceia, ele diz, para vocês lembrarem, é tudo sobre o meu sangue, é tudo sobre o meu corpo partido, não é nada sobre vocês. O Evangelho é para nós o tempo todo, nós necessitamos ser evangelizados o tempo todo.
Nós somos inseridos em Cristo, vestidos por Cristo, unidos a Cristo. É por isso que nós somos salvos. Não é porque nós seguimos o exemplo de Cristo. Se Cristo estivesse nesse mundo, vivesse aqui 200 anos perfeitamente como um exemplo, nós estaríamos tão perdidos quanto sempre fomos. A humanidade não pode ser salva por exemplos, nem por regras, nem pela lei. A lei já estava no mundo quando Jesus veio. A lei não salva ninguém, ela condena. E o Jesus é o quê? A vida perfeita de Jesus é a lei cumprida perfeitamente. Então a vida de Jesus nos condena, a vida de Jesus nos condena, é a morte dele que nos salva. E a vida dele depois, atribuída a nós, nos salva, você vê. Mas a vida dele como um exemplo, andando no mundo, só diz que todo mundo merece a ira infinita de Deus. Então, a questão nunca é assim, a minha questão diariamente nunca é, nos teus passos, o que faria Jesus? As pessoas acham isso bonito, né? Isso é poético. Mas a questão é, no meu lugar, o que Jesus fez. Isso é o Evangelho. O que Ele fez, não é o que eu faço, é o que Ele fez. Enquanto o Espírito cria fé em mim, como um dom, soprando como um vento soberano, por meio do Evangelho, nós não somos só justificados, é através do Espírito me levando para ver a glória de Deus na face de Cristo, que eu sou transformado de um grau de glória para outro grau de glória. A santificação flui disso. Mas a pregação moralista não é assim, né? Cada pessoa na Bíblia, até Jesus, é colocado como um exemplo para nós, e você tem que imitar aquilo. E onde está o Evangelho? Não é? Então vira tudo histórias e fábulas, como a de Esopo, para nós seguirmos. Mas o que nós precisávamos na Bíblia é que no Velho Testamento é que todos os reis ali só vinham mostrar a nós precisamos de um rei que nos salve. Todos esses reis apontam para o rei, mas eles mesmos, eles não nos salvam. Cada sacerdote apontou para Cristo como sacerdote. Nós temos um sacerdote perfeito. Não adianta um sacerdote que tem que oferecer sacrifício por ele mesmo. Cada profeta diz, nós precisamos de Cristo como profeta, como a palavra final de Deus. Ele falou de muitas formas, mas por último ele falou, acabou. Ele se revelou perfeitamente em seu Filho, como nós vimos de manhã, como seu Filho unigênito. Então nós temos misticismo alegórico, como na Idade Média, na Igreja Católica, de tal maneira que esse misticismo alegórico diz que em cada igreja aquilo quer dizer uma coisa diferente, porque aquilo quer dizer nada, não é verdade? As pessoas dizem assim, esse ano é o ano de Jacó. Mas ali disseram que era o de Moisés esse ano. Está uma confusão, não é de Jacó ou de Moisés? Não, aqui é de Jacó. Se lá é de Moisés, o problema é deles. O que isso quer dizer? Ninguém sabe. Vocês são deístas, eles ficam sentindo o que Deus quer, e o cara sentiu que era o ano do Jacó lá, não é? Nunca chega o ano do Jó, o ano do Estevão, é sempre assim. Então, isso mostra o nosso cativeiro, o cativeiro babilônico da igreja, como Lutero fez a obra, dizendo que a igreja estava no cativeiro babilônico nos seus dias. Então, o nosso é um deísmo moralista terapêutico. Não há velório, não há o trovão da lei como velório, então não há a festa da graça, não há a festa do Evangelho. Nessa Páscoa eu estava olhando na televisão o culto de Páscoa, e a mensagem era como Jesus nos dá força para superarmos nossos obstáculos. O que isso tem a ver com a Páscoa? Nada. O que isso tem a ver com o Evangelho? Como receber força? Qual é o seu obstáculo? É o casamento, o outro é o trabalho, o outro, sei lá. E a mensagem era sobre isso. Isso não tem a ver com a Páscoa, não tem a ver com o Evangelho, não é? Mas era uma igreja dita evangélica. Em vez de estar anunciando Deus com uma verdadeira vitória sobre o pecado e a morte, e a ira, e a salvação, e a festa, não tinha festa nenhuma. No final daquele culto, você olhou para Cristo, você olhou para aquilo tudo como uma maneira de você superar os seus obstáculos. Você vê, a lei e a graça foi misturada, não teve Evangelho. Num outro culto, as pessoas estavam recebendo solidariedade, instruções para tornar a Páscoa real na vida deles. Como assim? Você não torna o Evangelho real na sua vida. O Evangelho é real, ele aconteceu há 2.000 anos atrás. É uma confusão atrás da outra.
aquele culto foi desprovido de Cristo, foi desprovido de Evangelho, mas a tragédia é que tinha lá cruz, e estavam falando disso. A igreja não é centrada em Cristo, porque a igreja perdeu o Evangelho. E você sai desiludido quando você vê essas coisas. Num outro culto, eu estava vendo as pessoas dizendo: olhe para a cruz, como Jesus venceu os seus reveses. Essa é uma mensagem de que nós também podemos vencer. Isso é totalmente ridículo, não tem nada, sabe? A cruz não é como Jesus conseguiu vencer, eu também consigo vencer. Não, não. Nós cantamos aqui: se ele venceu, eu venci. Se ele ressuscitou, eu ressuscitei. Se ele está à direita do Pai, eu estou à direita do Pai. Você vê, mas nós somos propensos hoje a falar em psicologia, em moralismo. Nós sugamos como uma esponja o que a cultura diz, e nós revestimos o que ela diz com um linguajar evangélico, que torna tudo pior, mas não há evangelho nenhum. Não há uma acusação fundamentada contra o homem. E nós, abraçando, sugando a psicologia secular, nós achamos que Deus existe para o prazer da humanidade. As pessoas vêm falando em paz, qual a humanidade precisa de paz, paz para a nossa cidade. A nossa cidade merece paz, queridos. Ela pode ter paz. Você tem um sonho de que essa cidade vai ter paz, que o nosso mundo vai ter paz? Houve alguma época depois da queda em que o mundo viveu em paz? A Bíblia diz assim: não há paz para o ímpio, diz o meu Deus, não há paz. Mas a gente acha que Deus existe para o prazer da humanidade, Ele reside num reino celestial exclusivamente para proveito e benefício do homem. E embora sejamos espertos demais para confessar em voz alta, né? Nós vivemos naquela noção de que o verdadeiro poder é acessado dentro de nós mesmos. Nós amamos a autoajuda, e nós estamos voltados para nós mesmos, porque somos deístas, né? E então nós achamos que tudo abraçando assim a psicologia secular, tudo é a respeito da nossa autoestima. Deus existe para ela. Então, eu estava lendo uma pesquisa feita na América do Norte, e as implicações são incríveis, porque a pesquisa, apesar de não ser um instituto cristão, mas foi encomendada, pense na nossa cultura, queridos, egoísta, nihilista, narcisista, e a maioria dos cristãos tem pelo menos um consenso intelectual quando se trata de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os anjos, e é isso que essa pesquisa estava aferindo. Ele diz que quase que a maioria de todos os entrevistados acreditam que a Bíblia é um livro cheio de histórias e lições importantes para a vida, para viver uma vida melhor, para ter uma cidade melhor. Acreditam que a Bíblia é sobre isso, e acreditam que o cristianismo é importante para a vida. Mas esse mesmo grupo na pesquisa, e a maior parte de cristãos professos, acreditam intrinsecamente que as pessoas lá no fundo são boas. Como elas podem acreditar nisso se a Bíblia diz o contrário? Elas são deístas. É porque elas acham que elas mesmas são boas e acham que a maioria das pessoas lá no fundo, mas bem no fundo, são boas, apesar do nosso mundo. Então, 82% dos americanos nessa pesquisa, e a mesma percentual entre os evangélicos, consideravam que a máxima, que é de Benjamin Franklin, é bíblica, que Deus ajuda a quem se ajuda. Isso é totalmente contrário ao que a Bíblia diz, não é? Deus justifica o ímpio. Então, depois de citar uma série de relatórios assim, o resumo é que a espiritualidade evangélica em geral é cristã apenas no nome. Isso é um instituto de pesquisa pode chegar à conclusão, o que a maioria dos cristãos não podem. E eles dizem: é evidente que os cristãos de hoje querem mais uma experiência do que conhecimento. Porque o conhecimento é teísmo, é Deus falando, é isso. Experiência não, é o que eu sinto, é deísmo, né? Eu sinto. A maior parte das pessoas reunidas nesta noite, elas querem uma experiência e não
conhecer Deus, e não o que Deus disse, não o assim diz o Senhor. A pesquisa mostrou que a maior parte, quase 90%, 90 e poucos por cento dos cristãos, eles abraçam preferências e não verdades. Não verdades. Eles pulam de um lugar para o outro. Qual é a igreja que está falando a coisa mais interessante agora? Para me sentir bem, para resolver meus problemas. Então, eles abraçam preferências e não verdades. Nós, muitas das vezes, estamos buscando conforto e não crescimento. E isso gera um problema enorme, já que nós crescemos e Deus nos faz crescer, muitas das vezes, da maneira mais desconfortável possível. Por exemplo, Deus disse que Paulo cresceria mais com o espinho do que sem ele. Então o espinho era melhor, você vê. Deus não está interessado no seu conforto, no seu crescimento. E o crescimento não está ligado, mas a pesquisa mostrou que as pessoas estão interessadas em conforto, em lugar de crescimento. Então elas preferem um culto leve, um culto que não diga nada, elas que as perturbe. Elas querem sentir num culto o que elas talvez sintam no cinema, num estádio de futebol. Estavam ali, não estavam pensando em nada demais, saíram contentes com um determinado resultado, não pensaram em coisas profundas e ruins sobre elas mesmas. Nós nos entronizamos como supremos árbitros de justiça. Nós decidimos como deístas, como Deus é, como Deus deve agir. Nós somos governantes supremos da nossa própria experiência e destino. Nós somos os fariseus do novo milênio, queridos. É isso que quase que a totalidade do mundo evangélico é hoje. Dentre os falsos pressupostos que estão matando a visão verdadeira da verdade de Deus, está as convicções, não é, de que as coisas que nós temos ouvido, de alguma maneira, fluem da palavra de Deus, quando na verdade elas fluem de fora. Nós estamos focados no individualismo, e não no assim diz o Senhor, porque se é assim diz o Senhor, é a mesma coisa para todo mundo. Mas quando é eu acho, eu sinto, então cada um é indivíduo, sabe? E as pessoas acham que isso tem a ver. Por que as pessoas têm tantos problemas? Não é por causa de zelo pela palavra de Deus, não, é o oposto, queridos. Cada um queria que a igreja fosse de uma forma. Porque nós vivemos numa cultura individualista. Antigamente, você só tinha roupa de algumas cores, você só tinha 3 ou 4 marcas, agora você tem milhares. Porque nós somos individualistas, nós queremos escolher, e isso virou a maneira com que nossas vidas são dirigidas. Então, por que isso? Porque, afinal de contas, foi enfatizado massivamente em nós, através da psicologia secular, do humanismo secular, de que você escuta o tempo todo no mundo e na igreja, de que você é uma pessoa única. Então é óbvio que você quer coisas únicas. E você não deve se submeter a sua expectativa aos outros, é o que é ensinado a nós. São as suas expectativas, são os seus sonhos, é o que vai te fazer feliz. E acima de tudo, você deve confiar em seus sentimentos para te guiar. Não deixe nada os outros, não, você. Basear-se em princípios absolutos impõe limitações irrealistas sobre você, o que dizem. Se é um princípio absoluto, então ninguém vai poder escolher por si mesmo o que é melhor. Porque está sendo dito. Se você sabe o que é certo, o que é melhor para você, em qualquer circunstância, então está tudo bem, e é isso que a cultura está dizendo para você. Você é único, você é especial. Você deve seguir o seu coração. Eu estava vendo uma entrevista com um pastor famoso de uma igreja enorme, e ele disse, olha, foi apropriado Calvino e Lutero pensar teocentricamente, talvez, na geração deles, mas a balança agora deve ir para o outro lado, e é por isso que essa igreja é gigantesca, lá na Califórnia. Ele diz, porque agora a abordagem deve ir em direção às necessidades humanas. Elas devem ser centradas nisso. É por isso que o social foi tomando um lugar da cruz. Na verdade, ele diz, a teologia clássica cometeu um erro em sua insistência na teologia centrada em Deus, no soli Deo Glória, e não centrada no homem.
Agora, para essas pessoas e para grande parte dos cristãos, pecado é qualquer ato ou pensamento que rouba de mim mesmo a autoestima. Se alguma coisa me rouba a autoestima, isso é pecado, isso é horrível, isso é mal. Minha ideia de dignidade, assim, em mim mesmo, não por causa do imago Dei, não, é por causa de mim. E o que é o inferno? Ele disse: o inferno é a perda do orgulho que vem naturalmente quando nós nos separamos de Deus. O inferno é a perda do orgulho? Porque nós precisamos saber que nós somos especiais e grandes, e quando nós perdemos isso, então o inferno, quando você perde a sua autoestima, você tem o inferno. E a cruz, de certa forma, ele disse, santifica a satisfação em nós mesmos. Então, quando ele sendo entrevistado, alguém perguntou assim: e esse texto aqui do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge dessas coisas. Os homens serão amantes de si mesmos. O oposto, porque as pessoas dizem: você precisa se amar. Paulo diz: não, a tragédia é que o homem é amante de si mesmo. Aí esse pastor respondeu: eu espero que nós não preguemos isso nos nossos dias, porque isso vai magoar um monte de gente bonita que se reúne para ouvir uma palavra de amor. Eu espero que, sabe, tem um desafio diante de nós como testemunhas cristãs, é oferecer Cristo, mas Cristo tem sido oferecido para satisfazer os nossos anseios narcisistas, focados em nós mesmos, não como Redentor que nos liberta da nossa culpa infinita do pecado e da ira de Deus que está sobre nós, mas acreditar que Ele morreu para impulsionar nosso ego, nossa autoestima, não é? De acordo com o apóstolo Paulo, há uma glória esperando por nós, com certeza, nós temos a esperança da glória, mas que vem a nós por causa de Cristo. Morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A justiça nossa que está diante de Deus não é inerente a nós, nem antes nem agora. Ele é um dom de Deus, Ele é um dom de Deus para aqueles que são injustos em si mesmos. Em nós mesmos nós continuamos injustos. Em nós mesmos, alguém sempre me perguntava repetidamente a mesma coisa: mas depois de regenerado, nossos atos de justiça são trapos imundos? São. Então como é que Deus aceita o nosso culto? Por causa do sangue de Cristo. A sua oração seria uma abominação se você achasse que pudesse falar diretamente a Deus sem Cristo. Os nossos louvores seriam pecados absurdos se nós achássemos que realmente que nossos lábios e nossas mentes poderiam exaltar o Deus Santo, mas é porque os nossos louvores foram cobertos pelo sangue de Cristo. É só por isso que eles são aceitos. Você só pode orar a Deus por causa de Cristo. Você só é ouvido por Deus por causa de Cristo. Você não pode fazer nada em si mesmo que seja aceito. É abominável. Nossa justiça diante de Deus Santo não é inerente a nós. Ele ouvir nossa oração não é inerente a nós. Ele aceitar nosso louvor não é inerente a nós. Ele aceitar nossa obediência não é inerente a nós. Todas essas coisas não seriam nada a não ser pecados magníficos se não fosse o sangue de Cristo. Somente quando a lei de Deus, sua santidade, majestade e vontade moral cria em nós um sentimento da ofensa final de tudo que nós somos a Ele, produz um velório de verdade em nossos corações, o Evangelho comunica respostas profundas daquilo que Deus fez por nós em Cristo, e é através dessa comunicação que continua e continua, que nós somos mudados de um grau de glória para outro grau de glória.
nossas necessidades. Eu sei que você sente que você tem muitas necessidades, mas isso te engana. Deus não vai se voltar para as necessidades sentidas, as pregações que estão focadas nas necessidades. O que o homem precisa? O que você está precisando nesta noite? É o que é perguntado tanto ao cristão quanto ao que não é cristão. O que você mais precisa? Então, isso que você sente que precisa, isso vai te matar. Vai te matar. Os meus filhos ficariam encantados, o Tomás e o Mateus, quando eram pequenos, se eu dissesse para eles: olha, em vez de dar as refeições habituais, eu vou dar o que vocês sentem que precisam. O que vocês sentem que vocês necessitam comer todo dia? Sorvete, e picolé, e doce, sei lá, e batata frita. E se eu satisfizesse as necessidades sentidas deles, eles morriam. Eles morriam. Um pai sabe que todas as necessidades que uma criança sente, que sem aquilo a vida dela não é nada, que aquilo vai matar ela. Então ela fala: não, você vai ter que comer isso aqui. Isso que você está sentindo que você devia comer, você não vai comer, porque isso não vai te fazer bem, isso não é bom. Eu sinto que eu devia ir ali. Não, você não vai lá. Eu sinto que aquele lá devia ser meu amigo, aquele lá não vai ser o seu amigo. Você vê, mesmo pais caídos como nós sabem que as necessidades que nossos filhos sentem não pode dirigir a vida deles, porque eles sentem desejos que são totalmente mortais para eles, todos os anseios. Então nada do que Deus faz em nós tem que ser baseado nas nossas necessidades sentidas. Ele vai criando novos afetos, novos desejos, novos anseios, mas esses anseios, afetos, sempre anseia pela direção dele. Tu nos dirige com o teu conselho e nos recebe nos portais eternos, como nós vimos hoje. Eu e minha esposa, eu e Cláudia, nós sabíamos que se fizéssemos aquilo que o Tomás e o Mateus sentissem serem melhor para eles iam ficar doentes. Se nós satisfizéssemos seus desejos imediatos, nós os mataríamos, nós os colocaríamos em perigo. Da mesma forma, Deus quer nos encher com alegria infinita. Mas antes de permitir que Ele nos conte a verdade sobre nós, o velório, para chegar à festa, nós já decidimos, dentro dos estreitos limites da nossa experiência e nosso coração pecaminoso, o que vai nos dar alegria. E nós queremos que o culto seja em torno disso. É óbvio que a psicologia secular se encaixa, mas o Evangelho e a lei não se encaixam. Nesse contexto, conforme descreveu a revista Newsweek, que é uma revista, o mundo diz assim: as igrejas têm desenvolvido um sistema de cristianismo, pegue e escolha. Sabe como era um restaurante aquilo? Então, no qual os indivíduos levam o que eles querem e largam o que não se ajusta a seus objetivos. O que muitos deixam para trás é uma visão generalizada do pecado. Isso é uma revista do mundo. Depois de fazer uma pesquisa, é isso que os cristãos fazem, eles pegam o que é. A verdade diz algo, mas ele diz: não, a verdade diz algo sobre o casamento, diz algo sobre dinheiro, diz algo sobre sexo, sobre trabalho, diz algo sobre tudo. Mas a revista está dizendo, o que você vê generalizado no Evangelho é que eles têm um sistema de pegue e o que você achar melhor, pegue e escolha. Isso aqui eu quero, aquilo ali eu penso diferente. O cara é deísta. Isso aqui, sobre isso eu não penso dessa forma de Deus. Então aquilo ali não. Então, a Newsweek acrescentou uma outra reportagem de capa, que a busca pelo sagrado é o seguinte, ela diz assim, a revista: disfarçada em linguagem secular de psicoterapia, a busca pelo sagrado virou bruscamente para o interior. Não vem de fora, como Lutero disse, a verdade está no livro. Interior, é subjetiva, uma busca privada. O objetivo ao longo dos últimos 40 anos tem sido descrito de forma variada como paz de espírito, é o que as pessoas querem, consciência superior, transformação pessoal ou, em sua encarnação mais banal, autoestima. Então, nosso ambiente nesse ambiente as pessoas saem pulando de uma coisa para outra, porque o que está dando a ela sensação melhor, que ela sente que precisa, e mais autoestima, pode ser o ano do Jacó, pode ser o ano do Abraão, ou pode ser qualquer coisa, pode ser a última mensagem de autoestima que ela vai ouvir em algum lugar. Então um psicólogo
na verdade, um psiquiatra famoso, Karl Menninger, morreu em 1990, e a família dele tinha um monte de clínicas de psiquiatria, tinha uma fundação, há um livro famoso chamado assim, O que aconteceu com o pecado? E ele não é cristão, queridos, nem a revista que eu estava mencionando. A cegueira é tão grande, e o deísmo terapêutico, moralista, colocou tanto no lado do evangelho, que pessoas de fora da igreja estão vendo o que as pessoas dentro não podem mais ver. Então ele escreveu um livro e disse assim, o que aconteceu com o pecado? Ele é um psiquiatra. E ele diz que a supressão da realidade da culpa está sumindo da igreja, à medida que ela foi sumindo da sociedade. E ele diz isso só piorou toda a sociedade. Então, pouco tempo atrás, o Wall Street Journal, ele faz um relato semelhante. O título era Pro Inferno com o Pecado, quando ser uma boa pessoa já desculpa tudo. Eu sou uma boa pessoa, lá no fundo eu não sou tão mal assim. Então, não é estranho quando você vê o Wall Street Journal, a Newsweek, um psiquiatra secular, falando o que aconteceu com o pecado. Então, recentemente, Robert J. Lifton, neuropsicologista, ele argumenta que o ego hoje está incansavelmente empenhado na sua reinvenção, todos os dias, e principalmente em se livrar da nossa persistente sensação de culpa. Nós odiamos isso. Por isso que a gente fala, não me julgue, nós não queremos nos sentir culpados, nossa consciência nos acusa, nos mostra a nossa culpa, nós queremos nos livrar dela, e nós não queremos que ninguém ajude na algo que vem nos perturbar, nós queremos nos livrar disso. E ele disse, isso gera um tremendo problema de ansiedade, da qual as pessoas não sabem nem a origem, elas só sentem assim, essa angústia, porque elas querem abafar isso, o ego está se reinventando todos os dias para matar a culpa, não consegue, mas isso fica lá, gerando esse sentimento. E ele diz, as pessoas são culpadas, não é? Mas à medida que elas escondem cada vez mais a culpa, elas não sabem mais porque elas são tão infelizes. Porque encontrar uma resposta para isso seria melhor, porque quando você sabe que você é culpado e por que você é culpado, então você pode enfrentar de alguma maneira aquela situação, mas quando não, você não sabe. Então ele diz, e até as igrejas trocaram as categorias bíblicas de pecado e graça para categorias terapêuticas da cultura secular. Então hoje não se fala mais em pecado e graça, a ira sobre o pecado e a graça que cobre o pecado. As igrejas falam sobre disfunção e recuperação, fala sobre síndromes. A igreja é só um eco do mundo. Mas ele diz assim, sem ser cristão, se nós nos sentimos culpados o tempo todo, não era razoável nós acharmos que nós somos culpados? Por que nós sentiríamos tanta culpa? Mudar de assunto e minimizar a gravidade dessa condição, na verdade, acaba por nos deixar sem nenhuma saída para a nossa culpa, a não ser a constante negação sem fim. Mas a Bíblia diz, o Evangelho diz, não é? A lei diz, Deus diz, que a cura tem que ser tão radical quanto é a doença. Tem que haver o velório para ver a festa, senão tudo é inútil. O cristianismo virou uma droga recreativa. O que é uma droga recreativa, queridos? Você toma para se sentir melhor, mas não melhora nada, não é verdade? A droga te tira de contato com a realidade, mas ela não muda a realidade, ela passa o efeito, você precisa de mais uma dose, porque ela não toca naquilo que é radical, com o velório da lei, para trazer a festa da graça. E o que tem sido pregado
todo tempo não é a festa da graça, porque o velório da lei nunca chegou. Então o homem acha que ele é capaz, ele acha que ele é livre. O evangelho não é grandioso, porque a desgraça não era muito grande. O Salvador não é grandioso, porque ele não me salvou sozinho. E minha maldade, minha depravação não eram tão grandes assim. O que eu tenho são disfunções. O que eu tenho são síndromes. Não é maldade. Então, nós queremos fazer as pessoas se sentirem melhores, mas o evangelho é para reconciliar as pessoas com Deus. A maior parte das pessoas que vão estar no culto hoje, e a maior parte das pessoas que vão estar pregando no culto hoje, querem fazer as pessoas se sentirem melhor, mas não é por isso que nós nos reunimos, para fazer vocês se sentirem melhor, para o mundo se sentir melhor. O mundo se sente mal, porque ele é mal. O objetivo do velório da lei, da festa da graça, o objetivo não é fazer nos sentir melhor, isso vai acontecer, mas o objetivo é nos reconciliar com Deus. Foi por isso que Jesus morreu. O justo pelos injustos, para nos levar a Deus, para nos reconciliar com Deus. Ironicamente, o que eu estou vendo são psiquiatras seculares como Menninger, até neuropsiquiatras, escrevendo livros sobre o pecado, o que aconteceu com a culpa, uma condição da qual nós não podemos nos libertar se nós falarmos que é uma disfunção, que é uma síndrome dos nossos filhos, Há um best-seller chamado O Triunfo da Terapêutica, de Philip Heath. É um sociólogo, você vê sociólogo, psiquiatras, não cristãos. Ele escreveu um livro sobre o impacto de Sigmund Freud na sociedade, na cultura ocidental. E ele disse assim: a psicologia popular transformou nossa cosmovisão inteira, incluindo o cristianismo. Então ele diz: o homem cristão nasceu para ser salvo. Você vê, o homem cristão nasceu para ser salvo. Ou seja, velório e festa. O que eu diria dessa geração? Jesus disse: João Batista veio o trovão da lei, não teve velório, aí chegou eu, eles falaram que ele tinha demônio, aí chegou eu, a graça, mas eles não dançaram, não teve festa. É o que ele está dizendo: o homem cristão nasceu para ser salvo da sua miséria, salvo do seu pecado. Mas ele diz: mas o homem do psicológico nasceu para ser feliz. Então eu já disse aqui, certa vez está vendo um seriado que já acabou em 2009, mas ficou uns 15 anos o seriado, que era Plantão Médico no Brasil, tinha outro nome, e tinha lá um policial que estava morrendo, nosso senhor está indo rápido, né? O policial estava morrendo, mas ele tinha participado de uma investigação em que ele sabia que alguém era inocente, mas ele foi acusado, e como para dar uma resposta, não tem essas coisas, para dar uma resposta à sociedade, eles tinham que condenar alguém. Então eles sabiam que aquele homem não era culpado, mas eles fizeram tudo para condenar aquele homem, e o homem foi condenado à morte. Mas agora esse policial estava morrendo no hospital, então ele pediu para chamar o capelão, o pastor, para conversar com ele. Ele estava cheio de agonias, e ele perguntou assim ao pastor, no seriado: como posso ao menos ter esperança de perdão? E o capelão lá respondeu assim: às vezes eu acho que é mais fácil se sentir culpado do que perdoado. Não é isso? Você precisa se perdoar. Olha isso aqui, isso é totalmente antibíblico, né? Você ouve isso o tempo todo: eu não consigo me perdoar. Não tem nada mais inútil do que você se perdoar. Você nunca devia ser, você não pode se perdoar. Você perdoa quem foi ofendido. A ideia de se perdoar é totalmente absurda, não é? Mas tudo bem. E aí o pastor responde, o cara está perguntando: como eu posso ser perdoado? Eu acho mais fácil se sentir culpado do que perdoado. Absurdo. E o cara que está morrendo fala assim: o que isso significa? Porque isso não significa nada, né? E diz assim, que talvez sua culpa pela morte dele tenha se tornado o motivo da sua vida, e isso aprisionou sua vida, porque o homem psicológico foi feito para ser feliz. Essa culpa, você está acabando com a sua felicidade.
Talvez você precise de uma nova razão para seguir em frente. E o policial na cama diz assim: mas eu não quero seguir em frente. Você não entende, eu estou morrendo. Eu não vou seguir em frente. A única coisa que está me segurando aqui é que eu estou com medo. Eu estou com medo do que vem a seguir. Eu estou de frente para a morte. E o capelão pergunta: o que você acha que é? E o homem fica agoniado. A cena é maravilhosa. Ele diz: o que você acha que é? Não, me diz você que é o pastor. Me diga, você será. Há uma expiação. Expiação é o quê? Expiação e propiciação é propiciar a ira de Deus. É possível. Deus pode me perdoar. É possível essa culpa imensa, de alguma maneira, não estar sobre mim? E o capelão, o pastor, responde assim: eu acho que cabe a cada um de nós interpretar por nós mesmos o que Deus quer. É um deísta, o pastor era deísta. E ele olhou para o pastor com uma perplexidade, para a capelã, na verdade. Então ele diz assim: então as pessoas, elas mesmas decidem como Deus é, como Deus vê o que elas fizeram. E o diálogo vai ficando mais intenso, e a capelã diz assim: não é isso que eu estou dizendo. Então ele diz: o que você está dizendo? Eu esperava ouvir uma verdade, eu esperava ouvir algo que viesse trazer luz, mas você não diz nada claro. Tudo que eu estou ouvindo de você é que Deus é amor, é que faço bem, mas eu fiz o mal, eu estou morrendo. Você não entende. A capelã diz, ele diz: não, quem não entende é você, tudo que você fala é inútil para mim. Eu não tenho que me perdoar, é inútil me perdoar, eu sinto o peso da culpa. Eu ouço você dizer que eu estou frustrando a mim mesmo, a minha felicidade. Mas eu preciso saber. E o pastor dizendo: pergunte a si mesmo, pergunte ao seu coração, porque você sente isso. E ele interrompe: eu não preciso perguntar a mim nada. É por isso que eu pedi para o senhor vir aqui, para o senhor me dizer: existe um perdão, nós somos maus, e o que é feito a respeito disso? E o pastor continua enrolando, queridos. Você não tem que se sentir assim, você não tem que se sentir o pior de todos os homens. Deus é maravilhoso. E o cara fica desesperado e diz: Deus do céu, meu Deus do céu, eu preciso de alguém que olhe nos meus olhos e me diga como encontrar perdão, porque o meu tempo acabou. Você vê aquele homem, aquele pastor que é a cara de hoje em dia, terapêutico, sabe, deísta, não tinha velório, queridos. Ele não podia falar a respeito nem de arrependimento de verdade, porque quando você não tem o trovão da lei, o homem não sente o quanto ele merece a ira infinita de Deus. Mesmo quando você fala para alguém: você quer ir para o céu, isso é ridículo, todo mundo quer ir para o céu, até o diabo. Então, um artigo na US Today, você vê só coisas seculares. Diz assim, ela relata uma preocupação crescente. A pergunta é, na matéria: o pecado está morto? Como podem os cristãos celebrar a expiação de Jesus por seus pecados e promessas de vida eterna em sua ressurreição, se não reconhecem os pecados como a Bíblia os define? Se agora tudo é definido como vício, síndromes, neuroses. Essa semana eu estava lendo no Globo uma matéria que era da BBC, e estava falando sobre vício, na verdade, transtorno do comportamento sexual compulsivo. A pessoa só quer sexo, só pensa em sexo. De tal maneira que ela não consegue ser fiel, ela pensa só em sexo, e ela acaba fazendo sexo com o marido, sem ser o marido, ou com a esposa sem ser a esposa, e ela está no trabalho, ela pensa em sexo, mas isso é uma doença, queridos. É agora, finalmente, descobri que isso é uma doença. É transtorno do comportamento sexual compulsivo. E a Organização Mundial de Saúde diz que vai incluir isso na lista internacional de doenças a partir de maio de 2019, daqui a um ano. Isso vai ser incluído como uma doença. Então a Inglaterra, por exemplo, diz que isso já vai ser incluído no sistema de saúde, tipo o INSS, como doença, porque o órgão de saúde já reconheceu como doença,
E as pessoas que são vítimas disso sofrem muito, sabe? Pessoas promíscuas, quer fazer sexo com um, sexo com outro, então, vítimas, sofrem muito. É uma doença. É transtorno do comportamento sexual compulsivo. Então, imagina, você vai chegar, lá na Inglaterra já estão colocando, você vai chegar lá no INSS e dizer, qual é o teu problema? O problema é que eu só penso em sexo. Traio a minha esposa, eu traio, isso me faz sofrer. Senta ali, vamos ver, o que a gente vai fazer com você? Vou te dar 3 dias do trabalho, você está doente. Vamos chamar o psicólogo para resolver o seu problema. É sobre isso que o West Today estava dizendo. O que aconteceu com o pecado? Então, ele fala, a matéria dizia, como isso pode destruir a vida e trazer vergonha, e acabar com a felicidade, e as vítimas, diz assim, viabilizar suporte às vítimas por meio do sistema vítimas. Então, imagine, alguém está fazendo sexo com a esposa, sexo contra a mulher, e sexo, aí chega em casa, ele vê pornografia na internet, ele vê pornografia, ele é uma vítima, ele está doente. É isso que o estudante estava dizendo, o pecado morreu, mas os cristãos, eles abraçaram isso. E essa mesma semana, não é? Essas pessoas são vistas com pena, porque elas são uma vítima. O homem psicológico, ele quer ser feliz. Então ele quer sexo, mas ele está causando uns problemas. Então ele está trazendo uma certa infelicidade, esse transtorno. Você vê, lá na Inglaterra vão botar no sistema de saúde aqui, quando botarem o nosso dinheiro, o nosso imposto, vai pagar o tratamento. Eu estava vendo uma outra síndrome essa semana, que é a clinomania. Clinomania. É uma doença terrível. É uma obsessão pelo sono. Também foi incluída. É doença. Você precisa de tratamento. Você é uma vítima dessa obsessão pelo sono. E a clinomania é o excessivo desejo de ficar na cama. Um forte desejo de não sair da cama e ficar debaixo das cobertas e com a cabeça no travesseiro. Principalmente em dias chuvosos e frios. Isso não é brincadeira, queridos. Isso é uma doença. Essas pessoas precisam de tratamento. Dia frio, o cara quer ficar na cama, debaixo das cobertas. O diagnóstico, diz a matéria, é uma tarefa muito difícil, pois a clinomania pode ser confundida com outras doenças, outros distúrbios, outras síndromes. Para realizar a identificação da clinomania, você deve primeiro avaliar outros sintomas que podem confundir ela com outros distúrbios, para só depois o especialista chegar à conclusão de que o teu problema é esse. E a pessoa que é afetada pela clinomania não está na cama por nenhum outro problema, a não ser porque a cama, ele gosta de um ambiente confortável e não quer deixar de se sentir aconchegado. E em dias chuvosos e nublados, por exemplo, esse sentimento ainda é maior, mas isso traz muitas infelicidades, porque aí o cara não vai trabalhar, o cara não vai fazer as coisas, a vida dele começa a ser destruída. Então, vamos botar também no INSS. O que você tem? Clinomania. Eu fico na cama, quando faz frio, então eu não quero sair da cama, travesseiro. E as pessoas que sofrem com distúrbio não sentem preguiça, está vendo? É isso. Era esse o propósito, não é preguiça. Ela é uma vítima, ela tem clinomania, elas gostam, é uma vontade imensa de permanecer na posição horizontal, deixando de lado os afazeres para apenas ficarem deitadas. Ou seja, sofrem de um distúrbio real, sério e muito preocupante. Preocupante é isso ser escrito como uma coisa séria, queridos. É isso que é uma cultura terapêutica. E é isso que é o deísmo moralista terapêutico da igreja dos nossos dias. Não há velório. Se eu sou vítima até da preguiça de ficar dia chuvoso na cama, eu sou uma vítima de tudo. Eu não tem por que haver velório, mas também não há uma grande salvação e nem um grande salvador. Embora concordando que exista pecado,
A maioria das pessoas o define de uma maneira que elas são vítimas. De uma forma gratificante. Ironicamente, então, as igrejas e pastores não trabalham com a categoria pecado e justificação, ira de Deus e salvação soberana, mas eles trabalham com vergonha e autoestima. Eu vi uma igreja luterana, uma líder dizendo: eu acho que a Bíblia tem um monte de boas histórias. Eu já fiquei preocupado. E eu me ligo na história da Páscoa, da redenção e do renascimento, porque isso quer dizer que todos nós podemos ter uma chance de fazer um futuro melhor. Isso é um absurdo, isso não tem nada a ver com a Páscoa, não tem nada a ver, aquilo tudo é só uma história para mostrar, está vendo? Tudo pode estar ruim, igual Jesus na cruz, mas tudo pode ser bom amanhã. Isso é um incentivo, essa é a história, é só isso, é para nos mostrar como a cidade está ruim, mas nós podemos fazer a cidade melhor. É isso, é uma boa história para nos incentivar. Qual o principal problema a ser resolvido? O evangelho foi radicalmente redefinido, queridos. O que é pregado não é evangelho de forma nenhuma, nem a lei. E quando alguém prega a lei sem o evangelho. O cara é o trovão da lei e fala em santidade. Uma cosmovisão terapêutica distorce gravemente todos os termos do evangelho, ainda que as mesmas palavras continuem sendo usadas. Sentir-se bem é a coisa mais importante. Qualquer coisa que vai fazer as pessoas se sentirem mal tem que ser tiradas. E se sentir culpado é horrível, porque o pecado é horrível. Então ninguém quer ouvir falar sobre a fúria da ira do Deus Todo-Poderoso, ou do Jesus pisando o lagar da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Exatamente o que a lei de Deus veio fazer. Velório, é isso que Jesus disse: essa geração nunca chorou com a realidade da lei, portanto ela não pode cantar de alegria com o evangelho. A questão não é como eu posso ser feliz. A questão, por exemplo, de Lutero é como um pecador pode comparecer diante de um Deus justo, santo. É sobre isso que o evangelho fala, porque é nesse lugar que a lei nos coloca. Assim, sem isso, só pode haver um velório sem fim. Mas isso está simplesmente fora do campo de detecção da maioria daquilo que se diz cristão hoje, porque nós temos uma mentalidade terapêutica, achamos que está todo mundo sofrendo, e que todo mundo precisa de uma vida melhor, de se sentir melhor e de ser feliz. Mas isso é a psicologia secular, isso não é o evangelho. As pessoas elas não conseguem mais perceber. Uma vez que o ego seja entronizado como a fonte, o juiz e a meta da vida, é óbvio que até eu ficar deitado debaixo da cama vai ser clinomania e não preguiça. O evangelho não precisa ser negado hoje. Por quê? Porque o evangelho hoje é irrelevante. As pessoas dizem: nossa alma, Jesus ele alivia, assim, quem vai a ele encontrar descanso para a alma, mas ainda assim ele pode ficar tão desesperado, pode se matar, se não tiver ajuda do mundo, da mente humana. O evangelho é irrelevante para as pessoas. As pessoas podem dizer que ele é interessante, pode ser um grande teólogo, mas ele vai dizer: não, o evangelho ele é limitado. As pessoas precisam ver para o seu próprio bem a sua autorrealização, a sua autossatisfação, e elas vão se sentir bem se elas entenderem que aquilo que está sendo pregado é autoajuda, ou seja, que elas podem fazer alguma coisa por elas. Mas quando é dito: você não pode fazer nada por você mesmo, e você nem merece que Deus faça nada por você mesmo, e Ele só faz isso se Ele quiser, soberanamente, então elas não gostam. Mas esse é o velório da lei, para vir a festa do evangelho. A autoajuda, a autossatisfação, a autorrealização é uma heresia antiga, que Paulo chamava com outro nome: obras de justiça. É você achar que pode fazer coisas que realmente são justas aos olhos de Deus, que você pode se ajudar. A teologia que norteia grande parte das pregações do mundo hoje se parece com a música de Whitney Houston, né? Um dos grandes sucessos dela: o maior amor que eu encontrei, o maior de todos os amores é o amor por si mesmo. É amar a si mesmo. Assim, isso é pura psicologia, né? Autoajuda, autoestima, amar a si mesmo, amar como você é. Então ela acabou se matando. Mas a maior parte é isso.
Jesus, assim, chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Não é o maior amor é vocês amarem a vocês mesmos, abraçarem vocês mesmos, aconchegarem vocês mesmos. O que isso está dizendo? É fundamentalmente o oposto do que os pregadores estão dizendo. Porque o que eles estão dizendo é o que o humanismo secular diz, o que a psicologia secular diz, e não o que o Evangelho diz. Não há o trovão da lei, não há o velório. Quando a lei é pregada, e ela é pregada como um meio de salvação, é que o homem pode fazer alguma coisa, e não para deixar o homem lá no seu lugar, na depravação total, no velório final. O fato é que nós nos tornamos um espelho, não um mapa nesse mundo. O mundo olha para nós e não vê um mapa para sair da confusão que ele está, do horror que ele está, da escravidão que ele está. O que o mundo vê quando olha para a igreja é um espelho que mostra exatamente o que o mundo pensa. O homem é livre, o homem não é tão mau, Deus existe por causa do homem, Deus quer que todos nós sejamos felizes. Essa é a preocupação de Deus. Desejamos espelhar e refletir a cultura, e nem ser um mapa que diz assim Deus disse, assim diz o Senhor. O resultado é que a pregação hoje parece com as músicas da Whitney Houston, e os cristãos estão vivendo as mesmas depressões que a Whitney Houston, e tudo que eles têm são síndromes. E ler a maior parte dos livros que é escrito sobre isso, escrito por cristãos, até teólogos importantes, é inútil para nós, como é inútil receber os conselhos da Whitney Houston de como ter paz na sua vida, para depois você ver ela se matar, e a filha dela também, mesmo com sucesso e com os milhões que ela tinha. Estamos nos afogando em homenagens ao nosso próprio eu, e vamos para a igreja para o nosso eu ser homenageado. Os pais são incentivados a impulsionar o ego dos seus filhos. Olha, cuidado com a autoestima dos seus filhos, cuidado com o que derrubar a autoestima dos seus filhos, cuidado se alguma coisa mexer com a autoestima, você tem que botar a autoestima, sabe? Levante o ego do seu filho, promova o ego do seu filho. Depois nós nos espantamos como nossos filhos agem na escola, na cultura, na sociedade, em todos os lugares. Essa geração é uma geração de amantes de si mesmo, que diz que a coisa mais importante é ser amante de si mesmo, e que a coisa mais importante para os pais é fazer dos seus filhos amantes de si mesmos. Então a música de Whitney Houston diz assim: eu encontrei o maior amor de todos dentro de mim. Você vê, é deísmo, é dentro de você. Como as pessoas encontram a verdade? Eu sinto que Deus quer isso, eu sinto que Deus quer aquilo, eu vejo que Deus sabe. Não é objetiva. Ela diz: o maior amor de todos eu encontrei dentro de mim. O maior amor de todos é fácil de alcançar, é aprender a amar a si mesmo. Esse é o maior amor de todos. Isso aqui é o oposto do que a Bíblia diz. Mas um monte de gente vai achar: aprender a amar a si mesmo não é o velório, queridos. Deus diz assim: vocês sentirão nojo de vocês mesmos quando vocês virem, porque vocês estão cobertos de chagas podres. Todas as doenças físicas que Deus deixou nossos corpos ter é para mostrar a feiura dos nossos almas que o pecado faz. Não há nenhuma doença tão horrível para os nossos corpos que seja tão horrível quanto o pecado é para nossas almas, mas nós não vemos. Exatamente o que a Bíblia nos ensina, que nós não devemos fazer: promover o amor por nós mesmos, a nossa autoestima, a nossa coisa. É o oposto, porque assim você nunca vai chegar ao velório que a lei traz. Então você nunca vai chegar a Cristo como grande Salvador, como novas de grande alegria, como a coisa mais incrível que você já ouviu. Paulo, em sua última carta, próximo ao seu martírio por amor a Cristo, mostra que esse é o problema do homem, porque haverá homens amantes de si mesmos. É a ênfase oposta da cultura. Mas as mensagens de hoje não parecem com a lei, com o trovão da lei para trazer o velório, então elas também não podem ser a pregação do Evangelho. Não é? E nós estamos acabando. Nós estamos nos diagnosticando como um monte de pessoas doentes, vítimas, pobres coitados. O deísmo moralista terapêutico. O mundo ocidental sempre acreditou que naquilo que ele pode fazer, nós podemos mudar tudo com o que nós podemos fazer, e nós erguemos uma estátua para o esforço próprio, e assumimos que as pessoas lá no fundo são boas, e podem fazer as coisas melhorarem, tão somente se nós nos dispuséssemos, e se nós colocássemos, canalizássemos nossa energia para aquilo que é bom. Então acrescente isso com o triunfo da cultura popular terapêutica, e nós chegamos
ao que o sociólogo Christian Smith chamou de deísmo moralista terapêutico, que substituiu o Evangelho. Além, como nós vimos, de jornais seculares e psiquiatra como Meninde. Meninde diz assim: estão todos muito mais interessados em terapia do que em verdade. As pessoas, quando querem conversar com pastores, não querem ouvir a verdade, eles querem terapia. Todos são mais focados em ser consumidores do que discípulos. E a pesquisa que eles mostra que a maioria dos jovens, 90% dos jovens que se dizem cristãos nos Estados Unidos hoje, não sabem explicar graça, justificação, regeneração, propiciação, não sabem. Porque eles nunca ouviram o Evangelho. A pessoa diz para mim assim: a igreja minha, a igreja que eu sou, ela não prega muita coisa. As pessoas realmente, depois de muitos anos, não sabem o que é justificação, mas há um aspecto tão bom, eu não consigo ver qual. Porque não há evangelho. E é isso que a pesquisa está dizendo. Então, uma religião moralista de autossalvação é a nossa configuração padrão. Nós sempre acreditamos que podemos nos salvar se nós recebemos a dica certa. E quando é isso que as pessoas ouvem na igreja, elas estão ouvindo o que o mundo sempre acreditou. Elas não acham difícil. Se nós formos ensinados de forma explícita e regular, o homem acredita. Nós vamos poder fazer algo por nós mesmos, mas o Evangelho é anunciar a obra de salvação de Deus, daquilo que Deus fez. É uma operação de resgate de Deus. Cristo é o Redentor. Não é uma autoajuda, Ele não vai ajudar você a te ajudar. Ele salva aqueles que não se ajudam, aqueles que nem queriam ajuda. Então há vários sites da internet agora de confissão, como o dele, confession.com, por exemplo. Milhões de pessoas acessam, e o que essas pessoas estão buscando supostamente é aconselhamento online. Como eu já disse, a maioria das pessoas que procuram um pastor querem terapia, não querem ouvir a verdade. E uma usuária do site com 19 anos relatou: a ideia de confessar não é necessariamente sobre o certo e errado, é sobre descarregar um fardo. Isso é catártico, sabe? Tu contar o seu problema é catártico, não é sobre certo e errado. Isso é terapia, queridos, isso não é confissão. É por isso que as pessoas dizem: eu não posso confessar porque eu sinto que vou ser julgado. O cara quer terapia. Não há julgamentos morais. É catártico, eu quero botar para fora, eu quero contar o meu drama. Não é? Isso aqui você vê a influência da espiritualidade gnóstica, individualista, privada. Não é? É o deísmo moralista terapêutico. De acordo com a cosmovisão bíblica, confissão sempre é sobre o certo e errado, é sempre sobre pecado, é sempre sobre culpa, é sempre sobre Davi dizendo: pequei contra ti, fiz o que era mal aos teus olhos. Quem está confessando não está querendo ouvir: não, isso não é tão grave, isso não é tão mal, não. Quem está confessando de verdade está dizendo: é mal, eu sei que pequei contra ti, eu fiz o que era mal diante dos teus olhos, eu sei, isso é confissão. Mas há uma cosmovisão terapêutica, em que a questão não é ser perdoado por um Deus santo, mas apenas eu querer me livrar dos pesos, dos sentimentos de culpa e frustração. As pessoas hoje dizem que os problemas é o sentimento de culpa de corresponder às expectativas da sociedade, o sentimento de culpa que eu tenho por não corresponder às expectativas do outro. Esses sentimentos estão, não é certo e errado, são essas expectativas. Em outras palavras, para o cristianismo existe culpa e justificação. Não há terapia aqui. Não existe terapia. Ou você vai ser feito justo por aquilo que Cristo fez, pela sua culpa infinita, ou você vai ficar com a sua culpa. Na terapia moralista só existe culpa subjetiva. É uma libertação catártica. Simplesmente eu quero contar para alguém tudo aquilo que eu fiz, botar para fora, para me sentir melhor. Aí aquela pessoa depois me dá um abraço. Então uma menina chamada Kate, de 23 anos, do Texas, ela disse: eu gosto de entrar nesses sites de confissão. Aí ela disse: por quê? Ela disse assim: eu gosto de ler as confissões de outras pessoas.
Sabe quando as pessoas assim, eu gosto quando todo mundo fala dos seus pecados, eu acho um ambiente tão verdadeiro. Olha o que ela vai dizer. Eu gosto de ler a confissão de outras pessoas, porque é bom saber que eu não sou mais egoísta e mesquinha, vaidosa e estranha e macabra do que qualquer outra pessoa. Eu me sinto melhor. Ou seja, você vê, eu gosto de ouvir, a pessoa diz que faz isso, eu penso, tá vendo, eu não sou o pior. Olha o que esse cara faz, olha o que ele pensa. Ela está se sentindo melhor, não é porque ela se arrependeu do pecado dela, é porque ela pensa, caramba, olha o que ele fez, agora eu estou me sentindo melhor. Isso não é confissão, queridos, não é um coração quebrantado para ofender Deus. Isso nunca, não tem velório, nem a festa do perdão soberano. É uma questão de você se justificar, em vez de ser justificado. Você vê, olha como aquele cara ali é mau, como aquele é pior, aquele cara é um pior pai do que eu, aquele lá é um pior marido, aquele lá é um pior filho, então eu não sou tão ruim como eu pensava. Não sou tão ruim como eu pensava. Então, mas nós falamos no relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo, não há relacionamento nenhum com Cristo. Essas pessoas estão se relacionando com o seu ego, e elas chamaram o seu ego de Cristo. A confissão é boa para a alma, para a maior parte dos cristãos, como uma forma de terapia. Elas estão preocupadas se alguém vai falar que ela é culpado, ou culpar ela. Ela não está confessando porque ela sabe que é culpada, ela só quer desabafar. É por isso que as pessoas pagam às vezes uma fortuna para sentar e o terapeuta fica ouvindo ele falar. O terapeuta não vai fazer nenhum julgamento moral, é o que as pessoas querem. Não haverá julgamentos morais, certo e errado. Você vai poder falar, colocar para fora, é catártico. Muitas vezes ele não vai precisar nem falar nada, só de você ter falado tanto, ele ficou ouvindo, foi ótimo. Você sai tão mais leve, tão melhor. E o resultado de toda essa ênfase, não é, do meu relacionamento pessoal com Jesus, na verdade, é o meu relacionamento com o meu alter ego. Jesus é só isso. Muito diferente da confissão de Davi: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgamento sobre mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Embora a confissão tenha sido feita após seu adultério, assassinato e etc., ele está confessando a Deus, você vê, porque ele sabe que todo pecado é contra Deus, é contra Deus. Essa é a relação vertical com a lei e do Evangelho. Não importa se o pensamento foi no pensamento, onde ele foi, onde ele aconteceu, ele é contra Deus. Ele é uma ofensa infinita. A lei vem e leva o homem ao velório, quando de fato o homem ouve a lei, e quando ele ouve a lei, sobre os auspícios do Espírito de Deus. Mas Jesus disse, essa geração é cheia de homens autojustos, cheios de justiça própria, eles nunca entraram no velório da lei, eles nunca vão entrar na festa do Evangelho. E essas duas coisas sequer são pregadas nos nossos dias. Deus não nos permite reduzir a confissão a um plano horizontal, ao nosso vizinho, para que o vizinho diga, eu também fiz isso, olha, eu também fiz isso, também fui muito egoísta também, que bom, pensei que era só eu, você também, então vem cá, me dá um abraço, eu entendo o seu erro, porque eu também sou igual a você. Não é assim? As pessoas gostam assim, acontece muito isso, no Brasil aqui é comum, né? O pastor adultera, aí o pastor fica chateado, porque ninguém entende o seu adultério, aí ele abre uma igreja. Aí todo mundo que adultera procura esse pastor, porque ele vai entender. Vem cá, dá um abraço. Eu também, nós somos miseráveis, não é verdade? Todo mundo está celebrando o seu pecado, querido. O que a pessoa quer ouvir é que não tem importância. Ele não quer ouvir o que Natan disse. Davi, você é esse homem. Você é esse homem. Nem é esse arrependimento. Porque você vê, quando há arrependimento, Davi diz o quê? Tu vai ser justo, se me condenar, tu vai ser justo. É mal, é mal. Há velório, é velório. Mas há um deísmo genérico que se torna-se terapêutico, com um especial foco Deus como papai, Deus como sofredor. De tal maneira nós pegamos o divã e colocamos no lugar da cruz, que nós somos capazes de colocar Deus no divã. Eu acho que é isso. Não é só nós colocamos Deus no divã. E nós começamos a interpretar Deus como Deus estivesse no divã, e começamos a ter empatia com Deus e seus sentimentos. Deus nunca está com ira, Deus nunca é crítico,
mas na verdade Deus está angustiado conosco. Deus está angustiado. Eu tinha tanto uma coisa boa para eles, estou vivendo uma vida infeliz, eu estou aqui, não posso fazer nada assim. Deus está no divã, Deus também está com problemas psicológicos. A gente colocou Deus no divã, e Deus está simplesmente esperando que nós alcancemos um bom senso, de fazermos um mundo melhor, nossa vida ser melhor, nosso casamento ser melhor, porque nós estamos fazendo tudo errado, e Deus está totalmente preocupado com isso, e Deus está angustiado, de tal maneira que nós sentimos pena dessa divindade, chorando, eu queria tanto que eles fossem melhores, que o mundo fosse melhor, mas não depende de mim, o que eu posso fazer? Eu tento, mas essas pessoas com esses livres arbítrios terríveis, eles ficam de lá para cá e daqui para lá, e eu aqui no céu torcendo para eles melhorarem, mas o mundo só piora, só piora. Essas mensagens desse Deus no divã, eles sempre vão tratar Deus exclusivamente como um amante de amor extravagante. Na verdade, para essas pessoas o amor supera a lei. Você vê que a lei leva ao velório, nada supera a lei, porque a lei é o caráter de Deus. O amor de Deus resolve na cruz o problema do pecado. O amor de Deus não é um amor que abraça o pecador e diz: é assim mesmo, você é terrível, mas você é muito amado, vem cá rapaz, não é assim. Mas não, um amor extravagante. Deus põe de lado qualquer questão da sua ira, da sua justiça, da sua fúria infinita, como João diz, e simplesmente, tudo é simplesmente um abraço ao filho pródigo. A Bíblia é só isso. Deus nunca nos surpreende. Por quê? Porque o comportamento desse Deus é previsível. Nós já sabemos que ele não vai reagir como nosso colega, vai reagir como nosso pai, como nossa mãe, que bebeu até não poder mais do humanismo secular. Nós achamos que esse Deus vai agir, que ele vai tentar levantar a nossa moral, a nossa autoestima, ele quer fazer isso, ele quer nos colocar para cima, quer nos fazer felizes, porque o homem psicológico quer ser feliz, o homem cristão quer ser perdoado, ele está no velório e ele quer a festa da graça. Por conseguinte, não há nenhuma sugestão que nós precisamos. Não precisamos de alguém que absorva a ira infinita de Deus. Nós precisamos de um irmão mais velho, legal, que seja um exemplo, que nos abrace nos dias ruins, que nos coloque para cima. Então nós transformamos o nosso alter ego em Jesus. O amor de Deus não precisa ser correlacionado com a sua santidade, com a sua retidão, com a sua justiça, ou quando é correlacionado, como alguns pregadores de santificação que não conhecem o Evangelho, é correlacionado de uma maneira que nós possamos fazer coisas pela lei que possam realmente nos transformar de um grau de glória para outro grau de glória, ou nos colocar debaixo do favor de Deus, não da sua ira. Então, uma vez que em geral o amor de Deus aparentemente supera a sua justiça e santidade, então as boas novas que é oferecida não é uma grande história, queridos. Ninguém está encantado com uma alegria indizível e cheia de glória quando olha para Cristo, porque Cristo não é tão grande assim, sabe? Não é tão grande. A morte de Cristo na cruz, na verdade, parece um desperdício cruel. Quando você está tentando vender um produto para transformação terapêutica, não pode haver ambiguidade, nem um sentimento de ansiedade, nem tensão, nem culpa, não pode haver velório. Jesus diz: essa geração, ela nunca conheceu o velório do trovão da lei, e ela nunca pôde conhecer a festa da graça soberana. Nesses sermões, então, outra ênfase recorrente é que todos os seres humanos são vítimas. Como eu li hoje aqui, tudo virou síndrome, todos os seres humanos estão sofrendo. Cuidado, todo ser humano é uma vítima de alguma coisa, você tem que pensar nisso, Estar perdido já não mais significa maldição, mas carência de orientação. A pessoa está simplesmente sem orientação adequada, não é maldição. O resumo mais comum da sua culpa nesses sermões é que a pessoa rejeitou a sua própria dignidade. Você tem que parar de rejeitar a sua dignidade. Você foi feito para brilhar, você é grande, você é único, você é maravilhoso, e você está rejeitando essa dignidade, você vê? Quando os pastores fornecem exemplos nesses sermões, eles falam sempre do pecado despersonalizado, não é? As pessoas até inventaram que Deus pode odiar o pecado, isso não tem nada a ver com os homens. Só que o pecado é que os homens fazem, queridos,
Não há nenhum pecado no inferno hoje, só homens. Deus não pode odiar pecados num lugar etéreo. Pecado é o que o homem faz, sente, pensa, intenta. Não há separação. Nenhum dos irmãos fala do pecado em termos teológicos. Então a ênfase é de autotransformação. A ênfase antigamente, ou a ênfase bíblica, é de transformação por um ato soberano de Deus. Mas a ênfase hoje é de autotransformação. É eu fazendo coisas que vão me transformando. Porque deísmo moralista, terapêutico, a morte do velho eu e a vida do novo eu em Cristo é um milagre. Esse vocabulário agostiniano prevaleceu na reforma, mas foi mudado, não é? E continua até os dias atuais. Não é mais a verdade, porque a confiança crescente na capacidade humana subjugou a revelação bíblica de Deus sobre o homem. Então a capacidade geral humana, a ênfase está na doutrina arminiana do livre-arbítrio. Isso é quase em tudo que os cristãos acreditam. Na doutrina arminiana do livre-arbítrio, o pecado então se transformou, a noção de pecado é como erros que eu posso, através da minha vontade, alterar. Que a minha história está nas minhas mãos. Tal como todos os comportamentos, o pecado poderia ser administrado de acordo com princípios previsíveis, porque eu sou livre para aplicá-los. É autoajuda, é autossalvação, não é salvação soberana. Deus ajuda nesse esforço. Mas o sentido do ego, como criado para o propósito final de nos conduzir, é o que é o mestre da festa. Porque o ego caiu em pecado, mas ele é redimido e remodelado por Deus. E aí é ele que resolve tudo. É autônomo, é terapêutico, é autossalvação. Portanto, a fé tornou-se cada vez mais privatizada. Eu vou para o céu porque eu fiz algo. E aquele não foi porque ele não fez. É como uma oportunidade para nós expressarmos o sentimento das pessoas, não é? Nas suas capacidades. Isso abriu a porta para o entendimento psicologizado da fé em Deus. Outro dia estava conversando, mas e no início, em qualquer fase, e a pessoa, Deus não vai falar internamente. Isso é deísmo. É por isso que cada um acha uma coisa a respeito de Deus. Elas estavam sentindo coisas. Como eu disse, meus filhos sentiam que tinham que comer sorvete, mas isso era mortal se eu ouvisse o que eles estavam sentindo. Então, como uma espécie de terapia que ajuda os homens a lidarem com as demandas do mundo, é o que o Evangelho virou. Os conservadores, os liberais, nesse campo, podem discutir só pequenos temas, mas na verdade eles creem nas mesmas coisas. No homem, no seu livre-arbítrio, nas suas capacidades, na interação final entre teologia e psicologia. Ambos assumem uma psicologização da Bíblia, quase que geral. A conversão depende de nós, mas não é tão difícil assim, é só se você quiser. Levante a sua mão, vem aqui na frente hoje. Se você quiser, tudo vai mudar. Se você quiser, tudo vai ser diferente. A salvação, a conversão depende de nós, e não é tão difícil, é só uma questão de querer. Requer apenas autoconsciência emocional, abertura e receptividade, coisa que qualquer um pode realizar sem o Espírito Santo, contanto que você queira, porque tudo que Deus fez foi dar uma chance para todo mundo. Porque você pode levantar a mão, é tão difícil, você não pode vir aqui na frente, você não pode dizer que quer ir para o céu. Não há velório, queridos, não há uma visão da tragédia do homem sobre o pecado, sobre a lei, sobre a maldição. A conversão traz uma ligação com Deus, sobre os seus problemas diários. Deus se liga a eles, não vai ser tão bom. A ênfase na transformação repousa sobre importantes mudanças teológicas, que não são mais de fato teológicas. E a primeira ênfase em mudança, que vem do nosso deísmo e não da revelação bíblica, é o livre-arbítrio, que é a capacidade do homem voltar para Deus se ele quiser.
Como eu disse, alguém vai dizer assim, até os católicos acreditam nisso, não, mas é que o homem não pode, mas é que Deus deu para todo mundo uma graça para poder ou não poder. Então é óbvio que o cara voltou para Deus não foi por causa da graça, porque se quem está no inferno recebeu a graça, e se quem está no céu recebeu a graça, não foi a graça que fez eles ir para o céu, porque se a mesma graça que um recebeu fez ele para o inferno com aquela graça, e a graça que outro recebeu fez ele estar no inferno, no céu, então não foi a graça que fez isso, foi ele. Ou seja, é o uso que eu faço da graça, não a graça que me salva. Portanto, se eu for bom o suficiente de querer fazer um bom uso da graça, como pessoas podem fazer um bom uso do dinheiro ou um mau uso do dinheiro, então minha vida vai ser boa se eu fizer bom uso do dinheiro, ou se eu for ruim, eu vou fazer mau uso do dinheiro e vai ser uma desgraça. A graça é só um ativo. Então, em vez de apresentar a pessoa a um Deus majestoso, que tem ira infinita contra o pecado, mas que condescendeu e que por graça vai salvar, para mostrar a sua glória, o que nós ensinamos é que as pessoas podem salvar a si mesmas, no nosso deísmo terapêutico. A graça é vista pelos evangélicos como a Igreja Católica via na Idade Média, como uma assistência divina para o processo de transformação moral. É um deísmo moralista terapêutico, não como um processo unilateral de resgate divino, soberano, de salvação, e não de autossalvação, de redenção. Se nós somos apenas retrógrados, nós precisamos só de orientação, é o que nós acreditamos. Se nós somos doentes, nós precisamos de remédios. Se nós somos doentes, nós precisamos de terapia. Se nós somos fracos, nós precisamos de força. Mas a graça radical responde ao pecado radical, à maldade radical, à impiedade radical, à ira infinita de Deus, não simplesmente a erros, a pequenas letargias espirituais, pequenos desvios. Nós somos condenados, nós somos filhos da ira, mortos em vossos delitos e pecados, como está em Efésios 2, 1, 3. Isso não é deísmo, não é o que nós sentimos, é o que Deus diz. Jesus lamentou que os líderes religiosos do seu tempo fossem crianças brincando, mas brincando de tal maneira, crianças birrentas, que elas, quando brincavam de velório, ninguém chorava, e quando brincava de festa, ninguém festejava. Ele está dizendo, quando João Batista veio com a trovão dali, vocês não choraram, e agora vocês não dançaram em comemoração à chegada da graça no Filho do Homem. Do mesmo modo, hoje, a pregação da lei não é algo que leva as pessoas ao velório, é algo que faz as pessoas se sentirem melhor e capazes. E a pregação do Evangelho é só uma ajuda, é só um ativo para você se salvar. E você mesmo é uma pessoa cheia de síndromes, que precisa de ajuda. Então, a mensagem é confusa, ela não é mais o Evangelho, e as pessoas não percebem mais. Não sabemos mais como chorar, queridos. Os nossos cultos não estão levando ao velório, mas também não levam à festa da graça de Deus. As más notícias da lei não são contrapostas pelas boas notícias do que Deus faz no Evangelho, na graça. E nós ficamos contentes com as notícias toleráveis de que nós não somos tão ruins assim e que vamos receber ajuda para nos auto-reformar, auto-ajudar, auto-salvar e melhorando até sermos pessoas maravilhosas. Mas Jesus diz, essa geração é uma geração tão ímpia quanto a dele, mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamos-os flauta e vocês não dançaram, cantamos lamentações e não chorastes. Ou seja, brincamos de casamento, vocês não se alegraram, brincamos de velório, vocês não choraram, porquanto veio João, não comendo nem bebendo, dizendo, vocês falaram, tem demônio, vocês não sentiram o trovão da lei, e veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um homem comilão e glutão. Vocês não puderam dançar de alegria pela salvação soberana. Nossa geração colocou Deus no divã, depois de deitar no divã, ela não sabe mais o que é o Evangelho, o que ela tem é um deísmo moralista terapêutico. E nunca nós estivemos tão longe e na escuridão. Nunca olhe para a Idade Média, onde Lutero estava, e ache que a igreja estava numa situação pior do que a que nós estamos hoje.
Deus nos tenha misericórdia, nos faça de nós realmente pregadores do Evangelho, para que haja o trovão da lei, e o velório da lei e a graça soberana que salva miseráveis pecadores, escravos que merecem a ira de Deus. Vamos ficar de pé. O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Nada em mim para Deus desejar, nada em mim para Deus ter prazer, trevas eu era, meu caminho